No primeiro trabalho que a gente fez, a gente tentou calcular uma aproximação para π. E como é que a gente fez isso? Foi a partir de polígonos inscritos na circunferência. A gente precisava do número de lados do polígono, da medida do lado, e daí dá para calcular o perímetro e, por último, dividir o perímetro pelo diâmetro. A gente fez isso, a sequência está aqui, ó. O primeiro caso foi feito manualmente, e depois nós estendemos para outros casos. Para casos com polígonos com mais lados, para tentar se aproximar ao máximo de uma circunferência. Isso. Com isso, a gente conseguiu verificar o valor aproximado de π, sempre se aproximando mais e mais e mais. Alterando o valor do raio lá em cima da circunferência, a gente notava que o valor aproximado de π que a gente estava encontrando não se alterava de acordo com essa alteração do raio. Mas não ficava realmente claro o fato do π ser constante. Isso. A gente conseguiu essa aproximação que está aqui, ó. E fizemos um gráfico também que dava a sensação de que π era constante. Mas não ficou tão claro. Não tinha a clareza que o GeoGebra pode nos fornecer. Né? Então, o que hoje a gente vai tentar, então, a partir do GeoGebra, mostrar com clareza o fato do π ser constante. Que π é constante, isso aí. Então, pessoal, para esse projeto a gente vai usar quatro ferramentas do GeoGebra. A primeira delas vai ser aqui, ó, o controle deslizante. Você encontra ele aqui, ó, controle deslizante. A gente também vai usar distância, comprimento e perímetro. Especificamente a gente vai usar o perímetro. Então é aqui que você encontra ele. Também vamos usar círculo com dado o centro e o raio. E por último a gente vai usar muito o segmento de comprimento fixo. Então, são essas quatro ferramentas que a gente vai usar. O projeto é bem simples, qualquer um pode seguir aí a sequência que a gente vai fazer. Então, vamos começar. Então, pessoal, primeiro a gente vai criar a barra deslizante com a medida do raio da circunferência. Vamos colocar ela variando de 0 a 10, que é um valor razoável. Acho que fica a critério. Isso, pode colocar mais ou menos, tudo faz. Mas sempre valores positivos, porque não tem raio negativo, né, claro. E aplica. Vamos colocar aqui raio. Coloca o nome ali. Pronto, tem aí a barra deslizante que vai variar o valor do raio da circunferência. Aí depois a gente vai criar a circunferência com o centro e raio dado. Tem ali um íconezinho. Aí é só marcar onde o centro vai ficar e dizer qual é o tamanho do raio. Inicial. Aí o tamanho do raio vai ser o nome lá da barra deslizante. No caso do raio. Para poder associar a medida lá que está na barra deslizante ao raio da circunferência. Isso. Aí é só reparar, né? Se mexer o controle deslizante, como a circunferência está relacionando, né? Isso. Ela mexe junto. Como o raio da circunferência está relacionada à barra deslizante, conforme a gente altera ali na barra, altera na figura. Agora a gente vai criar um segmento com a medida do diâmetro da circunferência. Então a gente vai lá no ícone segmento de comprimento fixo e vamos utilizar ali a medida do raio da barra deslizante. Então vai ser duas vezes o raio. O raio, que é o diâmetro. Que vai ser a medida do diâmetro, que vai estar aí no segmento de comprimento fixo. Isso. Vamos colocar aqui o nome do diâmetro. A gente nomeia esse segmento, nomeia e pede para aparecer a medida também, para a gente estar visualizando aí nome e valor. A alteração da medida conforme altera o raio. Agora a gente pode notar, conforme a gente mexe no raio, ó, além da circunferência altera ali a medida do diâmetro que está relacionado ao raio. Bom, pessoal, o GeoGebra ele tem uma ferramenta que calcula o perímetro das figuras, aí no caso a circunferência. Distância, a gente vai lá, distância, comprimento, perímetro. Aí vamos selecionar a ferramenta, selecionar a circunferência e aí ele calcula ali o perímetro da circunferência. Agora nós vamos... Tem que reparar se moveu o raio. Conforme muda ali a medida do raio na barra deslizante, aumenta a circunferência, muda o diâmetro e, consequentemente, altera o valor do perímetro.
Aham. Aí agora a gente vai lá na ferramenta de segmento de comprimento fixo, que nem a gente fez com o diâmetro, e vamos criar esse segmento com o valor do perímetro, associando ali a medida do perímetro. Então é perímetro C. A gente tem que usar o nome que foi dado a esse perímetro. Aí ali do ladinho tem escrito ali, perímetro C, então a gente vai associar esse comprimento ao perímetro C. Pronto, agora a gente tem aí o tamanho do perímetro. O tamanho do perímetro. A gente vai trocar também o nome, né? Pra ficar vamos com colocar o nome organizado. bonitinho, pra gente saber que é o perímetro. Vamos pedir para aparecer o valor também, pra gente acompanhar direitinho esse valor. Ali embaixo, onde está o nome, coloca o nome do valor. Pronto, e agora, conforme a gente altera ali a medida do raio, vamos dar uma arrumadinha para não ficar uma bagunça. Então, conforme alterar a medida do raio, Conforme alterar a medida do raio, vai alterar a figura, vai alterar o valor do diâmetro, vai alterar o valor do perímetro, aí o tamanho desse perímetro. Pronto, agora, pessoal, a gente vai achar a medida do π, né, o comprimento do π. Como nós sabemos, o π é o perímetro dividido pelo diâmetro. Então, nós vamos lá na ferramenta do segmento de comprimento fixo e vamos associar aí o valor desse segmento à divisão do perímetro pelo diâmetro. tem que usar os valores, os números, né? Que o Os professor já nomes deu. de cada valor. Isso. Então, o perímetro ali da circunferência é o perímetro C. Vamos O escrever. valor do perímetro é o perímetro C. Perímetro C dividido, E aí vamos lembrar de colocar um parênteses. parênteses, O diâmetro aí no caso é 2 vezes o raio. vezes Porque o raio é a medida que a gente altera, então vamos colocar o aí raio. 2 vezes o raio. Porque aqui nos números não tem diâmetro, só tem raio. Então o diâmetro que a gente tem é um segmento, Segmento fixo. não é um valor. Então não vai funcionar aqui. Então a gente coloca 2 vezes raio, lembrando que vezes é o asterístico. E aí, ok. E aí vai lá, medida do π, segmento aí com a medida do π. Vamos alterar aí Colocar o nome dele, né? o nome. Nome e valor. Ou só o valor, vamos colocar só o valor. Ó, Interessante π. que aparece pi. Bem interessante que o programa ele dá valor de π, até porque π, né, como nós sabemos, é um número irracional, não teria como representar aí, então ele já coloca como π. E aí o que a gente vai notar? Conforme a gente altera o raio na barra deslizante, altera a medida da circunferência, altera o valor do diâmetro, o valor do perímetro, porém π está lá bonitinho, fixo, Constante. valor que não altera, apesar dele ter infinitas casas decimais, dele ser um número irracional, ele é um valor constante, ele não altera.